Marcos 1, versículos 14 e 15, está escrito assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Repitam comigo toda a igreja: arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Pai querido que está no céu, te dou graça e louvor, Senhor, por esta oportunidade. E também, Senhor Deus, pedindo ao Teu Espírito Santo, que nós acabamos de cantar, que a Tua presença, Senhor Deus, seja real entre nós nesta noite, desde o princípio deste culto e será até o final. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, podeis tomar assento. Com alegria que nós estamos aqui nessa noite louvando e agradecendo o nome do Senhor. E eu aprendi desde jovem, obreiro, que devemos estar prontos, sempre preparados para uma oportunidade. E não foi nada combinado, o pastor Aldo não tinha combinado conosco, só nos passou a informação agora. Mas dou graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, nossas amigas lá de Brasília, que veio estar conosco hoje e foram recebidas com boas-vindas nesta noite. Meus amados irmãos, crede no evangelho. A pregação de Jesus é: arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista também, quando começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos, porque o tempo está próximo. E Jesus também, iniciando a sua pregação, iniciando o seu ministério terreno, ele veio com essa advertência, ele veio com essa mensagem incisiva, poderosa, sobre o evangelho. Mas a grande pergunta é: por que devo crer no evangelho? O evangelho é mesmo verdade? O evangelho é mesmo o poder de Deus? O evangelho que os crentes pregam, que a igreja evangélica está pregando, é real, é verdadeiro? Muitos são os que perguntam e muitos são os que continuarão a perguntar: qual é a verdade? E nós fomos encontrados por essa verdade, fomos achados por essa verdade. O evangelho que os crentes pregam é mesmo a palavra de Deus? Muitos têm essa pergunta. Quando nós saímos às ruas para a evangelização, nós encontramos questionamentos, principalmente no evangelho pessoal, no tete a tete, quando nós encontramos com alguém que temos oportunidade de falar de Jesus, elas têm muitas perguntas e muitos questionamentos. Se como posso ter certeza se esse evangelho que nós estamos pregando é mesmo verdade? Como as pessoas poderão ter a certeza se isto é realmente a verdade? Se esse evangelho realmente pode nos aproximar de Deus? Jesus inicia, como já disse, o seu ministério, a sua pregação, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Ele começou a pregar o evangelho do reino. Por que devo crer no evangelho? Essa é a nossa pergunta. Primeiro, nós vamos dar então algumas possíveis respostas segundo a palavra de Deus. Primeiro, eu posso crer no evangelho, que ele é verdadeiro, que ele é real, porque ele apaga os nossos pecados. O evangelho que nós conhecemos, o evangelho que nós ouvimos, o evangelho que nós aceitamos, é o evangelho que verdadeiramente apaga os nossos pecados. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, comigo agora em Isaías capítulo 44, e no versículo 22, está escrito: já perdoei as suas maldades, e os seus pecados, eles desapareceram como desaparece a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador.
eu posso crer no Evangelho, porque esse Evangelho me dá a garantia de que esse Deus é o Deus criador do céu e da terra, e que Ele, se nós nos voltarmos a Ele, se nós nos arrependermos conforme Cristo está pregando ali, Ele está dizendo que Ele apaga os nossos pecados. Os nossos pecados serão apagados, eles desaparecerão como desaparece a cerração, como desaparece a neblina. Quando nós estamos nesse período chuvoso, como veio cerração, você está andando na rodovia e de repente vem aquela chuva, vem aquela cerração na serra, e você olha e depois ela desaparece. Assim a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus está dizendo para nós: os seus pecados desaparecerão como desaparece a neblina, como desaparece a cerração. De repente eles não serão mais vistos, aleluia. Eu posso glorificar a Deus porque eu tenho a certeza de que os meus pecados passados, presentes e futuros foram e serão apagados. Não importa o que eu vou fazer amanhã. Se eu amanhã pecar, eu tenho certeza, pastor Gerson, mas que os meus pecados que serão cometidos amanhã, ou que porventura forem cometidos, serão apagados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Ele está garantindo isso, porque eu devo crer no Evangelho. Primeiro, porque Ele apaga o nosso pecado. Repita comigo: primeiro, porque Ele apaga os nossos pecados. Não há outra mensagem, não há outro Evangelho, não há outra palavra que possa fazer esta obra, somente o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, Ele é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós encontramos o seguinte: não me envergonho do Evangelho. Você conhece de cor esse versículo? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para nos perdoar os pecados. É Ele que vai nos salvar, é Ele que vai nos curar, para aqueles que crerem. Se você crê no Evangelho, por isso que Jesus foi enfático: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é crer em outra palavra. O que você está ouvindo por aí, você pode abrir a sua internet agora, acessar a sua internet, você vai encontrar muitas mensagens. Você vai encontrar milhares de mensagens. Mensagens boas, mensagens de autoajuda, mensagens para elevar a sua estima, a sua autoestima. Mas somente o Evangelho de Deus, somente o Evangelho de Jesus é capaz de salvar você. Primeiro Ele perdoa os seus pecados, Ele apaga os seus pecados, e depois Ele te salva. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas é necessário crer, é necessário fé, é necessário que nós estejamos dispostos a acreditar, não importa quem você é. Aqui ele diz: primeiro, dos judeus, e depois do grego, ou do não judeu, do gentio, do brasileiro, do japonês, do europeu, do africano. Não importa quem seja a pessoa. Jesus também passa a grande comissão para nós, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas não são colocadas no inferno ou jogadas no inferno por Deus, não. As pessoas só irão para o inferno pelos seus próprios pés, pela sua própria crença, se ela não crer no Evangelho de Jesus, se ela não receber a Jesus, se ela não crer em Jesus. Você está aqui nessa noite porque você creu.
Não é necessário eu perguntar aqui a vocês hoje, quem aqui tem certeza da salvação? Mas se porventura tiver alguém aqui que não tenha a certeza da sua salvação, até o final desta palavra, até o final deste culto, quando nós fizermos o convite, eu lhe peço que você venha, creia no Evangelho, e você terá a certeza da salvação. Primeiro, Ele apaga os nossos pecados. Deus é Deus poderoso para isso, e o Evangelho é poder para salvar aquele que crê. Não somente purificar-nos do pecado, não somente apagar o nosso pecado, mas também para nos salvar do pecado. Terceiro, Ele é o Evangelho da nossa salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade ou de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos ou receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos seus, aqueles que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Meus amados irmãos, o Evangelho é a nossa salvação, é através da nossa crença no Evangelho, é através da nossa fé salvífica, é que nós alcançamos e somos libertos. E podemos afirmar com certeza, categoricamente, de que somos salvos. As pessoas que não têm a salvação ainda, que não creram, que não se arrependeram dos seus pecados, elas ignoram. Se você falar para um incrédulo, para um ímpio, que você tem certeza da sua salvação, ele vai achar isso a coisa mais estranha do mundo. Ele vai te ignorar. Ele vai dizer que nenhum pecador pode ter certeza da salvação. Ele vai retrucar com você. Ele não vai crer nisso. Mas a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito e nos fala que nós somos filhos de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que coloca a convicção e a certeza da nossa salvação. E se eu porventura pecar, diz a palavra de Deus, que o Senhor, aleluia, nos deu um advogado, nos deu um para nos defender, nos deu um para nos representar diante de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que se colocou em nosso lugar, para nos dar a certeza e a garantia da nossa salvação. E o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo enviado. É Ele que veio estar conosco e nos dá a garantia na nossa alma, no nosso coração, e dizer: você está sarado, aleluia, você está curado, e dizer para nós: você está salvo, aleluia, dizer para nós: seu pecado foi perdoado. Não somente foi, mas está sendo perdoado. Hoje o meu pecado está sendo perdoado, e amanhã ele será perdoado também, aleluia. Se você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, aleluia. Se você vier a pecar de novo, você tem um advogado lá para te defender. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, porque está escrito: não te deixarei e nem te desampararei, aleluia. Eu sou um pecador. Eu não sei quantos aqui também se consideram um pecador, acredito que todos. Se alguém perguntar para você: você é um pecador? Eu continuo sendo pecador. A natureza pecaminosa não foi retirada de mim 100%. Ela pode estar controlada debaixo da palavra de Deus, do temor, do Espírito Santo, mas ela está aqui ainda, e eu posso me irritar, eu posso irar, eu posso xingar, eu posso cometer pecados no meu corpo,
mas eu tenho certeza de que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado, e ele desaparecerá como a cerração, ele desaparecerá como a neblina. Eu não posso duvidar disso, porque se eu duvidar disso, eu não estarei salvo. Se eu não acreditar no perdão divino, pastor Márcio, eu não estarei salvo. Esse é o problema das pessoas não acreditarem, não ter fé. Pecou, e agora o que faço? Creia que Jesus Cristo, Ele é o teu purificador, Ele é o teu salvador, Ele é o teu mediador, aleluia, e Ele te livrará da ira, aleluia, vindoura. Este é o evangelho da minha salvação e da tua salvação. Eu posso crer no evangelho, porque é Ele que me informa de que sou salvo. É Ele que me transforma numa nova criatura. É Ele que me diz, você está salvo. É Ele que me diz que o meu pecado foi perdoado. É Ele que está dizendo no meu coração, na minha alma, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer, aleluia, no meu futuro. E com isso eu faço a transição para o quarto ponto. A quarta resposta que dou para você nessa noite, porque você deve crer no evangelho. Você deve crer no evangelho porque ele é a garantia do seu futuro. Somente o evangelho de Jesus é a garantia do meu e do seu futuro. Aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, está dizendo: mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Quem está esperando ansiosamente o seu Salvador aí? Quem está esperando a Jesus? Todos os dias nós precisamos acordar, levantar, esperando Jesus. E se eu dormir e Jesus voltar, o meu futuro está garantido, Jezrael. Porque Ele é a nossa garantia. O Senhor Jesus Cristo quer virar. Eu não posso duvidar disso, eu tenho que crer nisso. Se for possível, irmão Cláudio, cante de novo aquele louvor que cantou hoje. Ao final aqui nós vamos fazer o apelo, nós vamos orar. Eu gostaria que vocês cantassem de novo comigo, com toda a igreja, aquele louvor muito apropriado. O nosso futuro está garantido. Quantas pessoas nascem, crescem, perguntando, vivem perguntando: o que estou fazendo aqui, para onde vou? De onde vim, para onde vou? O que eu faço aqui? A vida está resumida a só isso: nascer, crescer, estudar, trabalhar e morrer? Não, existe um futuro. Algo que foi tirado do homem lá no jardim do Éden quando ele pecou. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus Cristo foi a nossa propiciação, foi a nossa reconciliação com Ele. Jesus Cristo foi o nosso renovo. Ele que veio para nos religar com Deus novamente. Ele é a ponte, Ele é o elo que veio para nos religar. E é por isso que Ele começa pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse evangelho que Jesus pregou e nos mandou pregar, e nos mandou crer, nos mandou aceitar, nos mandou acreditar nele, é exatamente o evangelho do nosso futuro.
Paulo escreve aos 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo e também a nossa ressurreição. Ele diz: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Nós não estamos aqui toda semana, todo culto, todo domingo, em um culto celebrando a Deus simplesmente por estar juntos. Não, isso aqui não é uma reunião comum, isso aqui é a reunião dos membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja salva, que tem um futuro garantido lá na glória com Ele. Cristo veio para nos retornar ao caminho de vida eterna. O homem foi criado no caminho de vida eterna. O homem tinha um caminho para trilhar, um caminho de realização, um caminho de gozo, um caminho de felicidade. Mas foi quebrado isso. Foi quebrado essa comunhão com o Criador. E ele passou a trilhar um caminho de morte, um caminho de frustração, um caminho de tristeza, de violência, de desunião. Mas Deus tinha prometido e disse à mulher: de ti vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Deus prometeu que ia trazer o homem de volta ao caminho de vida eterna. Quantos aqui estão trilhando o caminho de vida eterna de novo? Você retornou ao caminho de vida eterna? E se tem alguém aqui nesta noite que ainda não está de volta ao caminho que Deus trilhou para você, que Deus preparou para você, é só você crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador nesta noite, que você vai voltar ao caminho de vida eterna, ao caminho de felicidade, ao caminho de realização, ao caminho da alegria em Cristo Jesus. O céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar de retorno. Aleluia. Aleluia. Não é aqui o nosso lugar. Somos forasteiros, peregrinos nessa terra. Nascemos aqui, mas o nosso lugar é no céu com Jesus. O nosso lugar é o lado dele. Ele nos criou para a sua glória. Ele nos criou para o seu prazer. Aleluia. Aleluia. Você não foi criado para a frustração. Você não foi formado para a tristeza de Deus. Você foi formado para a alegria dele. Você foi criado e formado para adorá-lo em santidade. Você é a coroa da criação de Deus. Todas as coisas são boas, mas o homem foi formado com um propósito que nenhuma outra criatura foi. Nenhuma outra. Você é singular, você é único, você é única. Ninguém é igual. Ninguém é igual ao outro. Cada pessoa é um ser. Cada pessoa é um ser que Deus ama. Cada pessoa humana é um ser que Deus criou com amor. E Ele fez de tudo e faz de tudo para que você retorne a Ele. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Ele vai garantir o teu futuro. Ele vai garantir o céu para você. Por último e não menos importante, Ele supre as nossas necessidades. Muitas pessoas são atraídas às igrejas que pregam prosperidade.
teologia da prosperidade. Vai em reunião tal, porque lá vai ter uma revelação especial para você. Lá vai ter a chave de um carro, de uma casa para você. Tudo isso é necessário. Tudo isso é bom. Mas Jesus Cristo, certa vez, Mateus 6, Ele falando aos seus discípulos: por que vocês estão ansiosos por todas essas coisas? Por que vocês estão preocupados com o que há vez de vestir ou comer no dia de amanhã? Olhai para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, mas o vosso Pai que está no céu as alimenta. Por acaso não são vocês mais importantes do que as aves? Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mas Deus lhes deu tanta beleza. Não são vocês mais importantes do que um lírio, do que uma flor, que de manhã está florescida, bela, e à tarde já está murchando e secando? Você foi criado para a glória de Deus e para a alegria e prazer dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele tem prazer em te ajudar. Ele tem prazer em cuidar das suas necessidades. Ele tem prazer de ver você bem. Com a devida autorização que já me foi dada, eu peço que a igreja se coloque de pé para nós orarmos. O Luciano e a equipe de louvor, por gentileza, para nós encerrarmos. Eu quero fazer aqui um convite a você que não tem certeza da sua salvação. A você que veio aqui nesta noite, neste templo. Você não veio aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que lhe trouxe aqui. Você pode ter vindo a convite de alguém, mas foi o Espírito Santo que impulsionou essa pessoa a lhe convidar a estar aqui. Ou talvez você veio por vontade própria. Ninguém te convidou, mas foi o Espírito Santo falando na sua alma, no seu interior. Vá ao culto hoje. Eu quero te convidar para aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, sem nenhum constrangimento. Eu quero te convidar a levantar a sua mão onde você está. Levante uma das suas mãos como sinal de que está crendo no Evangelho, para a sua salvação, para perdão dos seus pecados, para retornar ao caminho de vida eterna que Deus traçou para a sua vida, para a sua existência. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer crer nesse Evangelho para a sua salvação, para ser salvo, para voltar ao caminho de vida eterna, para ir para o céu, garantir o seu futuro. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém aí? Tem uma pessoa conosco hoje que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Crê nesta palavra, crê no Evangelho de Jesus. Pode ir cantando enquanto nós fazemos o apelo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. O convite está feito. O convite está feito. Vamos louvar ao Senhor. Tem uma pessoa para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Não tem ninguém hoje. Eu creio que tem. Eu acredito que tem. Tem uma pessoa para Jesus aí. Não existe amor
Uma pessoa que quer crer no Evangelho. Escute. Uma reconciliação. Uma reconciliação. Alguém está afastado do Evangelho? Pode vir. Dê um sinal com a sua mão e vem. Alguém da igreja vai te ajudar. Se tiver alguém perto de você, ajude essa pessoa a voltar para Jesus, a aceitar a Jesus, a crer no Evangelho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A igreja cantando em oração juntamente com a equipe de louvor. Aleluia. Ele arranca do peito aleluia. Escute só. E os olhos faz brilhar. Aleluia. Faz o pobre necessitar se levantar do chão. Ao perdido e condenado a salvação. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo Espírito de Deus, escute só. Sempre cuida bem dos seus, sabe como salvar uma alma. Olha só. Ele sabe como salvar. Ele está te procurando hoje aqui dentro. Santo Espírito de Deus, maravilha, Senhor. Tudo aquilo que o coração pede, tu sabes interpretar. Na presença de Deus, intercede por mim, sempre pede. Aleluia. O Santo Espírito. Santo, estou chorando de dor, com seu grande amor. Chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Na presença de Deus, intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Quando estou chorando de dor, com seu grande amor, chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Maravilha, aleluia. Coloque a mão no seu coração, a sua mão direita aqui no seu coração. Nós vamos orar agora. Quem tem alguma necessidade aí? Ele cuida da sua necessidade, seja no corpo físico, na alma, nas suas emoções, ou em casa, um parente, um amigo que precisa agora de uma intercessão sua. Ore comigo, Pai eterno que está no céu. Eis-nos aqui, Senhor Deus, na tua presença gloriosa. Depois de ouvirmos a tua palavra, de tantos louvores entoados, Senhor, e mensagens que falaram a nossa alma, ao nosso coração, o Senhor cuida de cada um de nós.
cada necessidade, Senhor, que está apresentada diante do Senhor agora. Dessas dezenas de almas, de pessoas da tua igreja que está reunida aqui neste templo. Senhor Deus Todo-Poderoso, passa, Senhor Deus, a tua mão forte agora e poderosa, o teu Espírito Santo que acabamos de cantar nessa letra, nessa melodia. Senhor, cura física, enfermidades, ó Deus da alma, ó Deus emocional, psicológica, onde estiver, libertação, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. E salva, Senhor, perdoa, Senhor, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém, amém. Por gentileza, aguarde para receber. Devolvo aqui a palavra, o microfone, a tribuna, ao pastor.